Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Olá, irmãos, graça e paz. É com grande satisfação que estou aqui novamente para poder compartilhar a mensagem do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração com os irmãos, nesse dia especial, domingo de Dia das Mães, e o meu desejo é que o nosso Deus continue abençoando as nossas mães, a cada mãe da nossa igreja, e que o Senhor continue dando sabedoria, paciência para auxiliar essas mulheres na condução dos seus lares
e também na educação dos filhos e na conduta com os seus esposos. Tá bom? Então esse é o nosso desejo. Vamos orar? Senhor Deus, nós lhe agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos reunidos para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Peço que o Senhor seja conosco nesse culto, fale aos nossos corações com a Sua mensagem, com cada música, porque sabemos que o Senhor tem o desejo de falar conosco e também queremos ouvir a Tua voz. Essa é a oração que te fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos ficar com uma mensagem musical. Tu és o meu bem maior, maior do que as riquezas deste mundo. Senhor, adore ao dom de Deus. Diga: o que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer. Contigo vale mais pra mim, oh Deus. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Oh Senhor, só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te ouvir. Tu cumprirás
Irmãos, para compartilhar a palavra do Senhor hoje, nós não vamos usar um texto ou usar uma reflexão falando tematicamente sobre o Dia das Mães. No momento oportuno do culto, haverá as homenagens. E o texto que tenho proposto hoje para compartilhar com os irmãos está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casas, comiam junto com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Até aqui. Amém. Vamos orar novamente? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, Pai. Me ajude com a Sua iluminação para que possamos transmitir de maneira fiel o recado que o Senhor quer para a Tua igreja, para os Teus servos, neste dia. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é um breve relato de Lucas sobre a igreja em Atos. E esse breve relato, ele fala sobre a igreja primitiva e nos mostra alguns princípios importantes que podemos aplicar hoje na nossa igreja local, para que a nossa igreja seja bem-sucedida, no sentido de cumprir a missão que Deus tem proposto, cumprir a grande comissão. E tudo começou, irmãos, quando Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele, antes de ascender aos céus, aparece aos seus discípulos e os orienta a permanecer em Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder para serem testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Isso está escrito em Atos capítulo 1, versículo número 8. Acontece que, se entender direito o que os esperava, os discípulos ficaram aguardando ali de maneira insegura, preocupados com o que ia acontecer com as suas vidas. E a promessa de Jesus foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele desceu. E, através desse Espírito Santo, o poder de Deus foi manifesto na vida dos discípulos. E com isso, todo medo, todo anseio, toda a preocupação foi convertido, esses sentimentos, em alegria, foi convertido esses sentimentos em coragem e ousadia para falar da mensagem do Senhor. Eles entenderam o seu chamado e a partir daí eles foram em direção a cumprir esse chamado. E esse chamado que os apóstolos e a igreja primitiva entendeu e compreendeu, nós chamamos de grande comissão. E no final da nossa mensagem, nós vamos voltar e falar um pouco sobre esse tema. O que é importante nós entendermos é que os apóstolos, através da intervenção do Espírito Santo, naquele momento em diante, tiveram suas vidas transformadas e saíram para anunciar Jesus com toda a ousadia e utilizando do poder e da autoridade que tem do nome de Jesus. E isso foi muito bom, foi muito maravilhoso, o início da igreja primitiva com esses acontecimentos.
porque em uma única pregação do apóstolo Pedro, houve quase 3.000 conversões. E hoje, pela apostasia, pela situação que nós vivemos, é mais fácil pregarmos 3.000 mensagens para obtermos uma conversão. O fato que nós podemos pensar também é que na cultura judaica, naquele período, só eram contados os homens. As mulheres e as crianças não eram somadas. O que pode fazer com que esse número de quase 3.000 almas seja ainda maior do que o relato que está em Lucas, se considerarmos a possibilidade de ele só contar homens. E esse maravilhoso milagre que aconteceu com a pregação de Pedro não significa que a prioridade da igreja, a ambição da igreja é uma igreja numérica, com muitas pessoas. Mas nós sabemos e temos a convicção de que a igreja é sim um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ele precisa crescer e se desenvolver saudavelmente. E aqui nós vemos nos demais versículos, a partir dos versículos que nós lemos, alguns princípios, algumas características da igreja em Atos que pode ajudar na nossa atuação hoje, para que a nossa igreja também seja bem-sucedida, não no sentido de conseguir número de pessoas na sua membresia, mas de anunciar a verdadeira missão que nós temos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que nós aprendemos desde o início, com o versículo número 42, em que nesse versículo é apresentado os 4 pilares da igreja primitiva, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eu não vou aqui especificar ou falar sobre esses 4 pilares, porque a proposta é fazermos uma reflexão sobre o texto inteiro, mas quero destacar a doutrina dos apóstolos. Vivemos em um momento difícil, e difícil também no sentido de mantermos a doutrina verdadeira, a doutrina sã do Evangelho. Porque quando conversamos com as pessoas aí fora, nós percebemos que as pessoas não têm convicção de verdade. E muitos são os que dizem de que não existe uma verdade, de que não há uma verdade absoluta, de que a verdade é relativa e cada um tem a sua verdade. Mas em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe uma verdade. E essa verdade precisa ser exposta através da Escritura de Deus e da doutrina que os apóstolos deixaram. A doutrina de Jesus, a doutrina sã. E nós precisamos preservar essa doutrina sã. Acontece muitas vezes que as igrejas e os líderes vivem em dificuldades pela modernidade e por tudo o que acontece. Vou dar um exemplo aos irmãos. Domingo, um irmão, ele congrega na igreja local, onde ele é membro, conhece o seu pastor, o seu líder, enfim, etc. Na segunda-feira, ele liga a TV e ele vai ouvir uma mensagem do Silas Malafaia. Na terça-feira, ele vai ouvir do R.R. Soares. Na quinta, do Agenor Duque, enfim. E assim sucessivamente. Eu não estou aqui para pregar contra esses outros líderes, mas para informar que existe uma dificuldade, por essas razões, de mantermos a doutrina sã e pura. Mas sabemos da necessidade de preservar essa doutrina. E nós louvamos a Deus pela nossa igreja local, Igreja Batista Getsemane, que investe na doutrina dos apóstolos, com o culto de quarta-feira, que é baseado em orações e no estudo doutrinário, com a escola bíblica dominical, que também é baseado no ensino doutrinário, e com o curso de teologia que nós temos. Então nós temos pelo menos 3 oportunidades para que o irmão conheça a sã doutrina. E esse é um ponto positivo. E nós precisamos ficar atentos, porque isso é importante para o crescimento da obra de Deus e para o nosso desenvolvimento como cristão.
saber defender a nossa fé. Acontece que vemos às vezes muitas igrejas numerosas, grandes, inchadas, porque estão preocupados com o número, mas não estão preocupados com a sã doutrina. E percebemos que a sua membresia não tem a menor noção do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não sabe o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não sabe o que estão fazendo aqui na terra. Não sabe qual a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. E isso é triste. Precisamos ter cuidado e ter zelo pela nossa doutrina. Continuando o texto, no versículo 43, está escrito: e cada alma tinha temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. O que eu quero destacar aqui, irmãos? O temor. Nós precisamos ter temor a Deus. A igreja em Atos, todos tinham temor a Deus. É o que diz no versículo 43 do texto que nós lemos. Mas hoje, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que não têm um testemunho autêntico cristão, não têm responsabilidade na vida cristã e escandalizam muitas pessoas. Pessoas que não levam o cristianismo a sério, que brincam de ser crentes, que não têm temor a Deus. E muitas vezes trabalham na obra de Deus, mas trabalham de maneira relaxada, não dão o seu melhor e usam como exemplo de que são pessoas limitadas, mas estão fazendo de todo o coração. Irmãos, não se enganem. O Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus onipotente, onipresente, soberano, todo-poderoso. Ele sonda e conhece os nossos corações. É Ele quem nos capacita. Nós temos que fazer a obra de Deus com responsabilidade, com temor. Nós temos que fazer a obra de Deus entregando o nosso melhor e de coração, ou seja, com excelência, baseado no que nós temos de melhor. Não quero que exista uma comparação com outras pessoas, mas eu quero te motivar que você entregue o seu melhor. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e Ele sabe se o que você está fazendo é de todo o coração e é de fato o melhor que você possa dar. Isso é importante, termos esse temor a Deus e termos ciência da nossa responsabilidade como servos de Deus e da nossa missão em anunciar o Evangelho e entregar o nosso melhor com excelência para esse Deus. Vamos continuar aqui com o versículo 43. Vou ler aqui novamente o que diz o versículo 43. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eu quero destacar é que eles tinham tudo em comum. E às vezes nós pensamos em o que é ter tudo em comum. Ter tudo em comum é estar em sintonia com Deus, mediante o intermédio do Espírito Santo. Se permitirmos a atuação do Espírito Santo em nossa vida, logo, unanimemente, nós conseguiremos entender a vontade de Deus e fazer a sua vontade. Ser unânime não é ser uniforme. Ter tudo em comum não é uma uniformidade. Não precisamos todos vestir o mesmo tipo de roupa, usar o mesmo corte de cabelo, falarmos do mesmo jeito. O que nós precisamos é ser unidos nos propósitos que Deus tem colocado em nossa mão. É sermos unidos na missão que Deus tem nos confiado. É nisso que temos que ser unidos, que temos que ser unânimes e que temos que ter tudo em comum. Temos que ter tudo em comum para cumprirmos as nossas missões, a nossa missão. Sabendo que somos pessoas diferentes. E quando a comparação que o apóstolo Paulo faz da igreja com o corpo de Cristo, é nesse sentido, que somos diferentes, temos funções diferentes, temos características diferentes, mas somos unânimes na fé e no objetivo que nos foi entregue, de louvar e engrandecer o nome desse Deus e anunciar a sua tão grande salvação. Vamos continuar aqui no versículo 45. Vamos ler também o versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Irmãos,
Não estamos sugerindo aqui para que você venda tudo que você tem para repartir com os outros. Mas, sinceramente, eu gostaria de congregar em uma igreja que está com seu alicerce na doutrina dos apóstolos, que está em plena comunhão, em uma igreja que tem tudo em comum e que se preocupa com as necessidades dos outros. Seria muito maravilhoso participar de uma igreja como essa. Nós precisamos estar atentos, sensíveis à necessidade do nosso próximo. Isso é muito importante para o cristianismo e faz diferença no mundo lá fora. Quando nós estamos preocupados com a necessidade dos outros, as pessoas que observam louvam a Deus pela nossa atitude e nós não podemos perder isso de vista. Às vezes é até importante nós seguirmos o exemplo de outras religiões, por que não, como o Espiritismo, que tem grandes trabalhos de ação social, que podem ser exemplo para nós nesse ponto, a fim de que possamos também, cada vez mais, trabalhar esse ponto, visando o crescimento e a obra de Deus, o relacionamento com as pessoas. Isso é muito importante. Precisamos mostrar que estamos preocupados com as pessoas. E não preocupados com coisas. E não preocupados com bens. A igreja primitiva, ela tinha uma visão diferente, uma expectativa sobre a volta de Jesus. Por isso não havia nenhum tipo de apego com bens materiais. E a partir do momento em que a igreja primitiva se despiu de todo o apego material, eles chegaram nesse nível de conseguirem o quê? Distribuir os seus bens, vender os seus bens e distribuir os recursos aos que tinham necessidade. Cada um de acordo com a sua necessidade. Não de maneira aleatória, mas de maneira organizada, de acordo com as necessidades. E o que nós precisamos estar atentos é isto. Fazer as coisas do Senhor e ajudar os que têm necessidades, de acordo com o que ele necessitar. Mas para isso precisamos estar alertas, de antenas ligadas, interessados em ajudar o próximo. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de ajudar o próximo, porque Jesus fazia assim. Jesus sempre ajudou o próximo. E se queremos parecer com Jesus, e se queremos ser uma igreja que verdadeiramente faz diferença na sociedade, a questão da assistência social, de ajudar o próximo, ela é muito importante. Vamos prosseguir aí para o versículo 46. Então o versículo 46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casas, comiam com alegria e sinceridade de coração. Olha, irmãos, eu não quero ninguém usando esse versículo para bater na porta de um outro e falar: irmãos, eu vim aqui para o irmão partir o pão comigo, igual está escrito na Bíblia. E depois voltar na hora do almoço e falar: então, meus irmãos, está escrito aqui que tem que fazer as refeições juntos, então eu vim aqui obedecer a Bíblia e fazer as refeições com o irmão. Não é isso, tá bom? Mas é importante percebermos aqui como a comunhão na prática fazia parte do cotidiano da igreja em Atos, da igreja primitiva. E é muito interessante perceber isso porque quando o Lucas está dizendo no templo diariamente e em casa, ou em algumas versões de casa em casa, o que quer dizer que eles faziam isto com alegria e com o coração sincero. Não importa se era na igreja, se era em casa, se era na catatumba, no shopping center, na praça, nos pátios. Isso não importa o lugar. O importante é que eles tinham prazer de estar junto, estar em comunhão. E às vezes nós ficamos pensando, nós priorizamos a comunhão com os nossos irmãos? Ou nós trocamos a oportunidade de estar junto com os irmãos em uma reunião, pelo futebol, pela novela, enfim, por uma outra atividade que nós podemos usar como desculpa. Então, podemos parar e pensar e perceber aí pontos que nós podemos melhorar.
Não digo aqui para que você abra mão da sua vida em sociedade para estar apenas na igreja, mas para que possamos refletir quanto é importante estarmos em comunhão com os irmãos, porque isso vai refletir na sociedade e vai refletir nas pessoas que estão em volta da igreja. Depois nós vamos ver qual foi o resultado disso no final. E é o que nós vamos ver na sequência. Que resultado, que de bom a sociedade encontrou na igreja primitiva, na igreja de Atos. E podemos também destacar que, como tudo era feito com alegria e sinceridade de coração. Por quê? Irmãos, a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja inicial com os apóstolos, passavam por várias dificuldades. Pela perseguição, pelo risco de morte, como alguns foram mortos, apedrejados, presos, mas mesmo assim, eles faziam com alegria e singeleza de coração. Então, irmãos, antes de você fazer a obra de Deus de maneira triste, dê uma lida no livro de Atos, veja por tudo que os apóstolos e que os primeiros discípulos passaram, e aí reflita se realmente você tem motivos, se você tem razão para permanecer triste, para fazer a obra de Deus triste, para viver uma vida aqui triste, ou se você tem motivos para agradecer pelo Espírito Santo, que é o mesmo que eles receberam, pela salvação, que é a mesma que eles receberam, que nós temos. E qual é o resultado de tudo isso? Depois de todas essas características que nós vimos da igreja primitiva, o que podemos colher ou observar como resultado? É o que está no versículo 47. E vamos ler novamente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, em outras versões, ele diz que é uma igreja que louvava a Deus e é uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo. Aí eu pergunto aos irmãos para refletirem comigo. Por que cair na simpatia de todo o povo? O que é cair na simpatia de todo o povo? Será que é uma igreja que falava o que o povo queria ouvir? Será que era uma igreja que vivia de acordo com o modelo desse mundo? Ou será que era uma igreja omissa, que não pregava contra o pecado, contra o inferno e contra o juízo de Deus? Não. O que Lucas quer dizer em uma igreja que contava com a simpatia do povo, ele queria dizer em uma igreja que influenciava e que impactava a sociedade onde estava inserida. E aí podemos pensar, nós impactamos a sociedade onde nós estamos inseridos? Será que hoje a nossa igreja, se ela não tivesse no nosso bairro, faria alguma falta para a sociedade? Talvez parte da nossa resposta seja positiva ou negativa. Mas, além de tudo que nós já lemos, o que mais levou a igreja em Atos a ter esse sucesso, a ter esse resultado positivo para a glória de Deus, naturalmente? E é o que eu disse no começo da mensagem. O que fez com que a igreja de Atos também tivesse todo esse sucesso é entender e aplicar de maneira ampla a grande comissão proposta por Jesus, que é a nossa missão, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ides fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a nossa dificuldade é inverter o ide de Jesus pelo vinde, que é mais fácil,
mais confortável para nós. Deixamos de cumprir a nossa missão de ir às nações e convidamos as pessoas, vinde, venham até a minha igreja. Olha, vai ter um programa legal. Olha, nós temos o culto de quarta-feira. Venha, participe, mas você não participa. Olha, venha na IBD, venha aprender da Bíblia conosco. Mas eu também não participo da IBD. Irmãos, isso não funciona. A missão do ID de Jesus é para todos nós. Não digo que todos precisemos ou devemos sair do nosso país. Não é essa a ideia. Mas de ir até as pessoas para fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. E às vezes nós repassamos essa função que é de todo, de cada cristão, para os irmãos que têm chamado evangelístico, que tem um curso teológico, que tem uma formação específica para missões, etc, etc. Não, eu sou chamado para o louvor, eu sou chamado, enfim. Essa missão é toda nossa, é de cada um de nós. E precisamos ter isso em mente. E se você tem aquela ideia no seu coração, da política do vinde, apenas vinde, como nós vamos fazer? E agora, nesse período de pandemia, que as nossas igrejas estão fechadas? Será que a comissão de Jesus não vale por esse período? Será que a igreja nesse momento tem que ficar estagnada, esperando que essa pandemia cesse, para que volte com as suas atividades, para que o Evangelho de Jesus Cristo volte a ser anunciado? Será que é isso que Deus pensa? Irmãos, o ID de Jesus, ele tem que ter um significado para nós, que nós temos que ir onde as pessoas estão. E aí a pergunta que fica: onde as pessoas estão? Hoje, as pessoas estão nas redes sociais. As pessoas estão no Facebook, no Instagram, estão disponíveis no WhatsApp, status desses aplicativos de internet, enfim, é lá onde estão as pessoas. E nesse momento, este pode ser o nosso instrumento para anunciarmos o Evangelho de Jesus. E como quero fazer um desafio aos irmãos essa semana. Irmãos, essa semana, quando você entrar nas suas redes sociais, não entre lá para falar de política ou para fazer uma brincadeira quanto à pandemia, quanto ao coronavírus. Porque muitas pessoas estão sofrendo e morrendo por isso. Mas, quando você entrar na sua rede social, lembre-se primeiro de orar a Deus. E coloque lá um versículo bíblico, uma mensagem que Deus colocou no seu coração. Porque, com certeza, a palavra de Deus tem poder e você vai conseguir abençoar vidas que precisa. E aí sim, mesmo em um momento de pandemia, nós conseguiremos ser uma igreja que impacta esse mundo, impacta essa sociedade. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar novamente para encerrar. Santo Deus, a tua palavra foi lida, ó Pai, e foi explanada. Lhe agradeço, ó Pai, pelo Senhor ter me usado, e peço que o Senhor também tenha falado no coração dos nossos irmãos, que possamos estar disponíveis, ó Pai, para sermos instrumentos nas tuas mãos, quer seja pessoalmente, quer seja em redes sociais. Nos usa, Pai, de acordo com a tua vontade. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais
que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.